Sou Evair Mendes da Silva Souza, vou apresentar o trabalho intitulado Envelhecimento e Saúde Mental entre Homens Gays Brasileiros e Espanhóis, fazer apresentações sociais. Essa é uma dissertação do PPG-Psi-UFDPA, orientada pelo professor Dr. Ludgleison Fernandes de Araújo e a orientação da professora doutora Maria Reina Granados de Aro, da Universidade de Granada, na Espanha. O envelhecimento populacional ocorre a nível global, mas se dá de forma distinta nos diferentes contextos, sendo um fenômeno já consolidado em países desenvolvidos como a Espanha e um fenômeno datado das últimas décadas, acontecendo de forma abrupta e acelerada em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Ele não se dá de forma linear, mas é perpassado por aspectos psicossociais e idiosincráticos próprios de cada indivíduo ou de cada grupo. O nosso estudo se voltou especificamente para a compreensão de vivências de homens gays, e essa população é perpassada com fatores como, por exemplo, o medo da solidão, o abandono da sua família de origem e muitas vezes a vivência de preconceito, seja ele externo ou internalizado. Fatores que influenciam o seu processo de envelhecimento e também a sua saúde mental. São os escassos estudos que se voltam à compreensão dos aspectos psicossociais sobre esses construtos. E o nosso trabalho vai considerar as diferenças contextuais, entendendo que Brasil e Espanha apresentam realidades socioculturais e socioeconômicas distintas. Para tanto, a gente vai se utilizar da teoria das representações sociais como base teórica, que é uma teoria que se volta à compreensão desse conhecimento compartilhado a nível de senso comum acerca de diferentes construtos e que direciona as suas atitudes e os seus comportamentos frente a eles. O objetivo geral foi investigar as representações sociais do envelhecimento e da saúde mental entre homens gays no Brasil e na Espanha, e os objetivos específicos, comparar as representações do envelhecimento entre homens gays brasileiros e espanhóis, identificar as representações sociais da saúde mental entre gays no Brasil e na Espanha e elaborar material educativo bilíngue no formato de cartilha sobre envelhecimento e saúde mental voltado para homens gays. Tanto o estudo 1 como o estudo 2 tiveram o mesmo método do exploratório descritivo com dados transversais que foi autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. O recrutamento aconteceu principalmente por meio das redes sociais e através da técnica da bola de neve, e a gente contou com uma equipe espanhola que foi treinada tanto para o recrutamento quanto a aplicação dos instrumentos. Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico, analisado através do SPSS, e uma entrevista aberta, analisada através do Iramotec. A gente contou com a participação de 400 homens gays, sendo 200 brasileiros e 200 espanhóis, e esses são os dados principais acerca dessa amostra. O primeiro estudo foi denominado Desafios e Percepções do Envelhecimento entre Homens Gays, uma análise comparativa Brasil e Espanha. Esses são os resultados brasileiros, divididos em 4 classes distintas de palavras, a partir da CHD, e esses os resultados espanhóis, também divididos em 4 classes. A gente vai perceber tanto similaridades quanto distinções entre essas representações sociais. Nas similaridades, a gente vai perceber a compreensão do envelhecimento enquanto algo natural e inevitável, perpassados por fatores múltiplos, tanto positivos quanto negativos. Já com relação às especificidades, a gente vai entender, no contexto brasileiro, a compreensão do envelhecimento entre homens gays, aqui trazendo o medo relacionado à solidão. Já no caso espanhol, o principal medo que vai estar relacionado à perda das capacidades físicas. A literatura vai dividir isso enquanto uma visão feminina e uma visão masculina, que é influenciada por diferentes questões, e aqui a gente destaca a possível relação entre os contextos sociais, entendendo que no contexto espanhol essa população já tem maior segurança com relação aos seus próprios direitos, já no caso brasileiro, as leis que vão garantir sobre os direitos de populações minoritárias são mais recentes e elas vivem sob escrutínio constante e enfrentam desafios no contexto legislativo. Isso vai nos trazer à tona a importância de considerar o contexto nas investigações, mas a partir dessas representações aprendidas, a gente percebe a importância de fomentar a promoção de informações acerca do envelhecimento, principalmente no contexto espanhol, e acerca da formulação de políticas públicas e a disseminação de conhecimento sobre os seus direitos no contexto brasileiro. É importante destacar que esse estudo ele não pode ser generalizado, mas ele chama a atenção para que práticas e estudos futuros sejam desenvolvidos, principalmente considerando a resiliência e a preparação dessa população para o envelhecimento. O estudo 2 foi denominado Saúde Mental entre Homens Gays Brasileiros e Espanhóis, uma análise comparativa das representações sociais. Esses são os resultados brasileiros, divididos em 5 classes, e esses os resultados espanhóis, divididos em 4 classes. A gente vai perceber também similaridades e distinções. Quanto às similaridades, a gente tem principalmente uma compreensão holística e integradora da saúde mental, entendendo que ela é influenciada por diferentes questões e influencia diferentes aspectos da vida do ser humano, mas também que ela é perpassada por aspectos interiores e exteriores. E aqui a gente começa a perceber algumas distinções dos dois contextos. Enquanto no contexto brasileiro, essa população se volta principalmente à compreensão de que, no sentido exterior, elas enfrentam dificuldades na construção de relações e de, principalmente, matrimônio. No caso espanhol, essa população já tem um número maior de pessoas casadas, que se demonstra, a partir da literatura, como um fator protetivo exterior para a saúde mental. Já quanto a questões interiores, a gente vai trazer aqui a importância
importância de se pensar acerca da influência da homofobia internalizada prejudicando a saúde mental. Já com relação a outras especificidades, a gente vai perceber que no contexto brasileiro, há compreensão de dificuldade ou impossibilidade de atingir a saúde mental, principalmente perpassados por dificuldades a acesso a serviços de saúde. Enquanto no contexto espanhol, essa dificuldade se dá a uma visão interiorizada de negligência própria da saúde mental. É importante destacar que no contexto espanhol também há uma compreensão de que a saúde mental ela se deve a questões mais individuais, como o próprio controle das emoções. Nesse cenário, a gente vai perceber essa integralidade da saúde mental sendo reforçada, mas chama a atenção para que práticas educativas sobre saúde mental e homofobia internalizada sejam desenvolvidas e, principalmente, que o treinamento de profissionais da saúde ocorra para que essas pessoas possam acolher e receber melhor essa população nos serviços de saúde. É importante destacar a necessidade de incluir essa população em práticas e estudos futuros, principalmente que se voltem para ações efetivas de cuidado integral à saúde mental delas. O estudo 3 foi denominado Envelhecer com Orgulho, Saúde Mental e Envelhecimento entre Homens Gays, e é uma cartilha educativa voltada para homens gays brasileiros e espanhóis. Tem um conteúdo voltado para a educação sobre envelhecimento e saúde mental, um conteúdo simples e ilustrado, buscando desmistificar mitos sobre o envelhecimento e também trazendo estratégias para o preparo e para o cuidado com a própria saúde mental. O conteúdo ele foi elaborado a partir dos dois estudos anteriores, mas também passou por um grupo focal, onde tivemos demandas e sugestões elencadas. Nesse grupo focal, a gente teve a participação de 6 homens gays e ele durou cerca de 105 minutos através do Google Meet. Depois de elaborado esse material, ele passou por tradução e avaliação de juízes, tanto no contexto brasileiro quanto espanhol. Essa é a nossa capa, no caso do Brasil. E aí eu trouxe o sumário com um resumo do conteúdo que a gente tem nas duas cartilhas e os apoios que a gente contou para a divulgação da cartilha. Essa é a capa espanhola e as nossas referências bibliográficas.